Se você tem uma empresa, a pergunta é: quando vou contratar? Eu vou contratar no regime da CLT ou no regime da pessoa jurídica, chamada PJ? Eis a questão. Eu sou o Rodrigo, bem-vindo ao canal. Se você nunca passou por aqui, peço que já se inscreva para receber notícias quentes sobre direito do trabalho e contratos da nova economia. Bom, vamos lá. Supremo Tribunal Federal, num tema de repercussão 1389, como você já sabe, se você está inteirado aqui do canal, você já sabe, liberou mais de 50 mil ações trabalhistas que ele mesmo, o ministro Gilmar Mendes, havia sobrestado, havia paralisado em 2025. Eu lembro a você que nessa época, a ministra Carmen Lúcia também pediu vista desse processo. Imagine qual o impacto na economia. Bom, mas agora o ministro Gilmar Mendes liberou. Eu quero te dizer que, historicamente, a pejotização no Brasil tem passado por diversas modificações. Tinha aquela discussão antigamente se era atividade meio ou se era atividade fim, mas o fato é que o Supremo Tribunal Federal vem dando indícios que vai liberar essas contratações, deixando para o trabalhador, o contratado, escolher sobre qual regime ele deseja contratar. E parece-me que depois que ele escolher, vai ter que arcar com essas consequências. Mas o que é tendência ainda não é certo. Bom, vamos esperar o julgamento. Mas o que eu quero te deixar alerta é o seguinte: a pejotização, como você sabe, é a forma de contratação onde alguém vai trabalhar para você e, para diminuir custos para você e para esse prestador de serviços, você solicita que ele abra um CNPJ, mas o que acontece é que ele vai trabalhar para você, às vezes, de segunda a sexta, com subordinação, vai trabalhar sempre no mesmo horário, você dita como ele vai prestar o serviço e no final do mês, em vez de ele receber salário, ele emite uma nota fiscal. Bom, isso tem sido entendido como burla a PJ, como burla a pejotização. Esse termo até virou pejorativo, a pejotização. E aqui cabe a gente conversar sobre como você deve contratar. Você deve fazer, em primeira mão, um diagnóstico do seu negócio para saber o seguinte: quem eu preciso? Essa pessoa vai ter que estar aqui todos os dias? Eu vou precisar mandar em tudo que ela vai fazer? Quais são as obrigações dela? Ela pode faltar? Pode mandar alguém no lugar dela? Essa avaliação é importante porque é aí que o juiz vai fazer a avaliação se chegar um processo judicial batendo à sua porta. Olha, vou falar uma coisa aqui, você não se assuste. O juiz nem precisa examinar o contrato que vocês celebraram. Basta saber, através das provas nos autos, WhatsApp, testemunha, como foi feito o dia a dia dessa contratação. O contrato não pode ser visto como uma foto, mas sim uma filmagem daquela relação diária com o trabalhador. Então, vamos falar dos requisitos, que são muito importantes. Primeiro, o pagamento. E ele, claro, é comum às duas modalidades de contratação, que é o chamado onerosidade. A segunda é a personalização, ou seja, a pessoalidade. Se só aquela pessoa pode prestar o serviço para você, então aí já é um indício de que você terá que contratar sobre o regime da CLT. Bom, terceiro requisito, ele vai ter que bater cartão todo dia, a presença dele é indispensável, quer seja online durante o expediente, ele tem que bater ponto, ou presencialmente mais de 3 vezes por semana. Estamos aí diante do terceiro requisito, que é a habitualidade. Por fim, e mais importante, a subordinação. Você que dita como ele vai prestar o serviço, você dá ordem de que fazer, do jeito que você quer, na forma como você solicita. Ele te vê como patrão, ele não pode faltar sem justificar. E também ele não pode ir embora mais cedo do expediente, ainda tem que participar da reunião da sexta-feira às 9. Ora, senhoras e senhores, estamos diante de uma relação CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Pouco importa o contrato e o nome que você dá a essa contratação. Então, o que você tem que esperar agora? Em primeiro lugar, o julgamento dessas ações. Eu vejo isso como uma boa notícia, porque talvez o Supremo Tribunal Federal vai transformar essa ilicitude de contratação em uma modalidade nova de negócio, um modelo de negócio. Se o Supremo Tribunal Federal regularizar esse tipo de contratação, estará diante do trabalhador a opção
Eu vou pelo regime CLT ou eu vou pelo regime da PJ, recolhendo, claro, seus devidos tributos? Cabe aqui a nós, por fim, fazermos uma conta. É sabido que, nos últimos anos, o governo deixou de arrecadar, com a pejotização, mais de 20 bilhões de reais. É um impacto no orçamento do governo. Agora, senhores, se a empresa sabe fazer contas de como economizar nessa contratação, se o trabalhador também sabe fazer conta de quanto ele tem que deixar de pagar, imagine o Estado com a eficiência de hoje tributária. Isso porque, antigamente, nas contratações de pessoas jurídicas, eram só médicos, alto escalão da sociedade, profissionais, que faziam as suas contratações por PJ, médicos que estavam com 3, 4 empresas, advogados. Porém, esse fenômeno foi crescendo na nossa sociedade. Hoje até garis, pasmem meus senhores, os garis são também PJs, são empresas que contratam garis. Tem uma ação assim no Rio Grande do Sul. Então, o que eu quero dizer é que o impacto econômico não pode ser deixado de observar pelo governo e pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos ver o que o Supremo Tribunal Federal vai decidir acerca desse tema. Fique de olho. Procure um advogado especializado nesse tipo de contratação. Por exemplo, o nosso escritório aqui, Ferreira e Ribeiro, vai ter o maior prazer de tirar todas as suas dúvidas. Vou deixar aqui na descrição o nosso contato, o nosso link do site, para que você possa, então, tirar as suas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, se você curtiu, basta dar um joinha aqui. Não deixe de se inscrever e marcar o sininho para receber toda vez que tivermos um vídeo novo. Toda semana um vídeo novo no canal e até o próximo vídeo.